Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Hamilton dos Five e no dia de hoje aqui compartilhar convosco mais uma vez a palavra do Senhor que se encontra no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 1 a 10. Então, vamos escutar e vamos ver se podemos tirar algumas lições do dia de hoje. Assim, diz a palavra do Senhor. Eu vou lendo e de imediato já vou explicando. A palavra do Senhor foi dirigida pela segunda vez a Jonas, nestes termos: levanta-te e vai a Nínive, a grande cidade, e apregoa nela o que eu te ordenar. A palavra do Senhor chegou a Jonas pela segunda vez. É pela segunda vez porque essa mesma palavra já tinha chegado a Jonas antes. E Jonas, como nós sabemos, ele primeiramente recusou. Depois aconteceu aquela da história em que ele foi engolido por um grande peixe, ficou lá 3 dias, 3 noites. Então, ele quase que se converteu, vamos dizer, converteu-se dentro da barriga do peixe e aqui foi deitado, foi cuspido nesta cidade de Nínive. Então a palavra chegou pela segunda vez a Jonas. Então nós vamos começar a estudar a partir deste versículo. Então, entretanto, se você quer entender um pouco sobre essa história, eu te convido a assistir um vídeo que eu fiz. Eu vou deixar o link na descrição, você vai entender um pouco também dessa história de Jonas, como que aconteceu. Agora, a palavra foi dirigida a Jonas nos seguintes termos: levanta-te e vai a Nínive, a grande cidade, e apregoa nela o que eu te ordenar. Queridos amados e queridas amadas, aqui a palavra está sendo clara que você deve apregoar aquilo que Deus te ordena. Em outras palavras, você tem a missão de dizer ao povo de Deus, você tem a missão de dizer para qualquer irmão aquilo que Deus te ordena. Então é preciso ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. É preciso fazer uma avaliação espiritual para poder ver se aquilo que eu estou a falar, será que foi o que Deus, será que é o que Deus quer? Será que é o que Deus realmente me mandou? Porque temos que falar aquilo que Deus quer, não aquilo que nós queremos. Continuando, Jonas levantou-se e foi a Nínive, segundo a ordem do Senhor. Nínive era uma cidade imensamente grande e eram precisos 3 dias para a percorrer. Era uma cidade grande e eram precisos 3 dias para poder percorrer. Jonas entrou na cidade e andou um dia inteiro a apregoar. Se Nínive era uma cidade tão grande, era preciso 3 dias para poder percorrer Nínive. E Jonas percorreu Nínive durante um dia. Será que Jonas já tinha se convertido totalmente ao ponto de percorrer Nínive em um dia? Ele recebeu a informação, mais ou menos dessa natureza tão assustadora, que Nínive será destruído. E ele vai dando essa informação durante um dia numa cidade que era suposto dar em 3 dias. Será que ele conseguiu percorrer 3 dias toda a cidade de Nínive? E por que ele não percorreu 3 dias? Não sei. Mas aqui, provavelmente, porque nós sabemos que Jonas era uma pessoa que tinha um pouco de cabeça dura. Então provavelmente Jonas ainda estava com aquilo de que, então fez a vontade de Deus, mas não fazia conforme Deus queria. Percorreu a cidade em um dia, o que era suposto percorrer em 3 dias. Talvez seja porque ele passou lá um tempo dentro da barriga, então ele estava cuidando, estava a girar tão rápido a cidade de Nínive. Pode ser,
Mas se nós formos ler o capítulo 4, nós percebemos que o Jonas ainda não se converteu totalmente. Então não sei, mas a lição que eu tiro nesta parte é: se Deus for a nos mandar alguma coisa para nos fazer, vamos fazer com toda a vontade. Se Deus nos mandar fazer alguma coisa, vamos fazer de coração. Não podemos despachar a missão que Deus nos dá. Se for para pregar numa igreja, vamos pregar conforme Deus quer. Não podemos despachar as pregações. Vamos dedicar nosso tempo a Deus. Eu sempre digo isso, às vezes parece muito repetitivo, mas é assim como eu analiso as coisas. Eu não sei se o Jonas percorreu um dia porque era uma mensagem, ou porque ele negligenciou, ou porque talvez, não sei. Dentro de 40 dias, essa era a mensagem que o Jonas andava a dizer durante este um dia. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Por que Nínive está sendo destruída? Pela primeira vez que a palavra foi dirigida para Jonas, a palavra dizia: vai a Nínive e fala para o povo de Nínive que os seus pecados tocaram os céus. Fala para o povo de Nínive que os seus pecados, os pecados do povo de Nínive chegaram à minha presença. É por essa razão que Deus quer destruir a cidade de Nínive em 40 dias. Irmã, irmão, eu não sei quais são os teus pecados, a que nível estão os teus pecados, mas, de certa forma, a lição que aqui eu tiro é que todo aquele que vive no pecado será destruído. Quando? Eu não sei. Mas todo aquele que vive no pecado, inclusive eu, todo aquele que vive no pecado será destruído. Quando? Não sei. O povo de Nínive, ao mínimo, soube que será destruído em 40 dias. Agora, você que está no pecado, quando que você será destruído? A qualquer momento você será destruído. A qualquer momento você será destruído. Mas acredite, ainda tem uma chance de você poder mudar. Mas todo aquele que vive no pecado será destruído. Às vezes nós olhamos Deus como, quando chega essa parte que seremos destruídos, nós começamos a olhar Deus com um outro olhar. Deus é tão pecador, Deus, como que Ele é capaz de nos destruir se Ele é Deus de amor. Eu não nego que Deus é Deus de amor, mas existem muitas outras histórias em que Deus destruía povos. E se Ele diz que todo aquele que vive no pecado o irá destruir, Ele vai, porque Ele disse que vai. Mas Ele disse: se você se converter totalmente, eu vou te perdoar. Então Ele vai nos perdoar. Agora aqui é uma questão de você escolher o que você quer. Se quer permanecer no pecado e ser destruído, ou quer converter e mudar a sua vida. Então, voltando ao ponto, há pessoas que, quando chega esse momento, nós olhamos Deus como se fosse alguém que é do mal. Não, Deus é sempre Deus de amor, Deus do bem. Ele não quer o nosso mal. Ele não quer com que o pecador possa morrer, mas Ele quer com que o pecador possa se converter. Mas existe um tempo para a conversão. Existe um tempo para a conversão. O tempo de conversão para o povo de Nínive era durante os 40 dias. E o povo de Nínive, a palavra diz que o povo de Nínive acreditou em Deus. Acreditaram que Deus irá destruir. Eles tomaram alguma iniciativa. Acreditaram em Deus. Não simplesmente porque serão destruídos, mas também acreditaram em Deus que seriam destruídos e eles tinham que em algum momento mudar o caminho que eles estavam tendo. Então aqui a palavra diz: os habitantes de Nínive acreditaram em Deus, ordenaram um jejum e vestiram-se de saco do maior ao menor. Os pecados não têm nada a ver se você é grande, se você é pequeno. Quase que todos nós pecamos. Então é preciso acreditar que Deus existe
é que Deus é o nosso Salvador. E se Deus é o nosso Salvador, eu tenho que acreditar nele e mudar os meus caminhos. Eu tenho que acreditar nisso. Então, é preciso orar e fazer jejum. E fazer jejum, isso faz parte da conversão. E também preciso fazer sacrifício, porque quando o povo de Nínive vestia sacos, e isto é uma questão de sacrifício. Meus irmãos, às vezes o pecado agrada o nosso corpo. Às vezes não é tão fácil você sair do pecado. Podemos aqui falar, né? Vamos deixar. Às vezes o fato de você deixar não é simplesmente um ato tão simples, exige sacrifício. Por isso nós estamos aqui a ver um povo de Nínive a usar sacos. Estou a ver aqui um povo de Nínive que está a usar sacos. E você, o que você está a usar? Qual é o sacrifício que você está a fazer para poder primeiro admitir que você é um pecador? Qual é o sacrifício que você está a fazer para você poder admitir que você está a pecar, que você é o pecador, que você quer converter? Qual é o sacrifício? O que tipo de oração que você está a fazer? Está a fazer jejum? O que você está a fazer que alimenta a sua alma com coisas de Deus? Será que apesar disso tudo, você está a acreditar em Deus? Porque a conversão é você acreditar em Deus, é você fazer jejum e é você fazer sacrifício. Acreditar que sim, às vezes o pecado está lá, mas eu tenho que fazer o sacrifício de não fazer parte deste pecado. Foi isso que aconteceu com o povo de Nínive. Foi um povo que acreditou, pelo menos nessa passagem, é um povo que acreditou em Deus. É um povo que acreditou que será destruído. Eu acho que talvez o nosso grande problema como seres humanos é que nós sempre colocamos Deus numa posição de um Deus bom. Nunca colocamos Deus numa posição de que Ele é bom, mas se ira. E às vezes nós temos que perceber, quando Deus está a destruir o pecador, realmente Ele está a destruir o pecado. Né? Se você não quer converter, então você está no pecado, então Ele não está a destruir o pecador, está a destruir o pecado dessa pessoa. Então sempre se Ele for a fazer isso num dia em que Ele vai eliminar ou vai destruir o pecador, Ele está a fazer o bem. Por quê? Porque Ele não quer com que o pecado e as coisas santas se misturem. Ele quer formar um novo reino. Então Ele será bom naquilo que Ele for a fazer. Simples quanto isso. Agora, se você quer fazer parte deste reino de Deus, converta-se. Veja os teus pecados. Será que estão a tocar o céu? Mude os seus caminhos. É o que depois o rei diz aqui. Aquele que está no mau caminho, aquele que tem mãos sujas, que lava as suas mãos, que mude os seus caminhos. Talvez assim Deus vai ter compaixão de nós. E veja depois o que aconteceu. Porque a maior parte das pessoas que estavam em Nínive estavam no pecado. Mas o que? Acreditaram em Deus, fizeram jejum, fizeram sacrifício, usaram sacos. Depois aqui diz, a notícia chegou ao conhecimento do rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou seu manto, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Até o rei fez isso. E quem é você para não se sacrificar, para poder sair do pecado? Quem é você? Se até um rei fez isso, você também é capaz de fazer. Não deixe que os teus títulos, não deixe que o seu grau acadêmico, não deixe que o seu status social te faça entrar no inferno. Não se orgulhe por ser quem você é, mas sempre busque estar no lado de Deus. Busque fazer sacrifícios para o Senhor. Faça orações, faça jejum. É mais ou menos essa lição que estamos aqui a ter com o rei de Nínive. Se ele fosse outro, dizer que não, eu sou rei, como fazia o Ramsés, né? Quando eu vejo aquela parte do filme de José do Egito, se não estou errado, né? Os 10 mandamentos, né? Vocês estão a ver um Ramsés que o rei do Egito a não fazer, um orgulhoso, um rei orgulhoso. Você pode imaginar aqui alguns reis orgulhosos que não poderiam aceitar fazer isso, mas estamos aqui a ver um rei
exemplar. Mas esse sacrifício, esse jejum, essa conversão não pode ser uma coisa que simplesmente você quer esperar ver, talvez teu pai a fazer. Talvez não sei o que quer fazer, porque a salvação é individual. A salvação é individual, então faça. Não espere que todos os super-heróis comecem a fazer. Você sabe que, por que a salvação é individual? Porque quando você for a cometer os seus pecados, os seus pecados estão sendo contados no teu livro. Não existe um livro coletivo para os pecados. O livro é individual. Então, assim como a salvação, assim como a salvação é individual. A destruição provavelmente é que será global. Bem, enfim, a salvação é individual. Então sacrifique-se. Não deixe que essa categoria de rei que está em ti possa te tirar ou possa te distanciar do Senhor. Depois o próprio rei ajudou o povo, fez um decreto que dizia mais ou menos o seguinte: os homens, os animais, os bois e as ovelhas não comam nada, porque estavam a fazer jejum. Não sejam levados a pastar, nem bebam água. Estavam em jejum, estavam a fazer sacrifícios. Os homens e animais cubram-se de roupas grosseiras e clamem a Deus com força. Você que está no pecado, clame a Deus com força. E eu que estou no pecado, preciso clamar a Deus com força. Converta-se cada um do seu caminho e da violência que há em suas mãos. Converta-se cada um no seu caminho. Clame a Deus com força e converta do teu caminho. Eu não sei em qual caminho você está. Eu não sei em quais caminhos que você está a andar. Mas se você está a andar em caminhos ruins, a tua consciência sempre vai te dizer. Se você está a andar no pecado, a sua consciência vai te dizer. Então, se você está nesse caminho ruim, nesse caminho pecaminoso, converta-se e clame a Deus com muita força. Peça ajuda a Ele. Peça, porque está escrito na Bíblia: se você for a bater a porta, Deus vai abrir. Então, se você pedir a Deus força, Ele vai te dar. Chame Deus para te ajudar. Ele vai te ajudar. Confie nele. Acredite. Faça jejum. Faça sacrifício. Ele vai te ajudar. Como nós estamos a ver aqui, eles fizeram isso, clamaram a Deus com força, converteram-se cada um do seu caminho, tiraram a violência que estava em suas mãos. Depois disseram isso. O rei dizia: quem sabe se Deus não se arrependerá e acalmará o ardor da sua ira, de modo que não pereçamos. Quem sabe, embora que eu estou hoje no pecado, embora que hoje eu estou no pecado, estou a fazer coisas ruins, estou, não sei, em qualquer caminho ruim que eu esteja, embora que hoje eu sou um fofoqueiro, embora que hoje eu seja, não sei quem, alguém que está num caminho errado, embora seja isso, mas se eu clamar a Deus com força, e eu clamar a Deus com força e tentar mudar os meus caminhos, não tentar, e mudar os meus caminhos, quem sabe Deus não irá me destruir em 40 dias. Quem sabe Deus não irá me destruir. Eles tinham essa dúvida, tinham essa esperança. Era uma dúvida que tem por si, já tem uma esperança. Quem sabe Deus não vai nos destruir, porque Deus já mandou o seu profeta, já mandou o Jonas para dizer que vocês serão destruídos em 40 dias por causa dos caminhos que vocês estão. E hoje temos aqui a palavra. Talvez hoje, no dia de hoje, o Jonas seja essa palavra para nós. O Jonas pode ser seu pastor no dia de hoje. Ele está te dizer: você será destruído. Em quanto tempo? Aí a diferença. Em qualquer tempo. O dia de sua destruição será um dia. Será aquele dia em que chega um ladrão. Você não sabe
quando que o ladrão vai chegar na sua casa, mas este dia é o dia que será, é o dia que será, é o dia que chegará a sua destruição. Mas quem sabe, se você mudar, Deus vai te perdoar. Quem sabe? Veja depois o que aconteceu. No versículo 10, Deus viu as suas obras. Quais obras? Obras de conversão, obras de sacrifício, obras de clamar a Deus com força, obras de converter-se cada um do seu caminho, obras de não e nunca mais sujar as suas mãos com tanta violência, obras de fazer com que aqueles pecados que tocavam a presença de Deus pelo menos fosse reduzido. Aquelas obras de conversão não faziam mais aquilo que faziam. Então aqui diz, Deus viu as suas obras, como se convertiam do mau caminho e arrependendo-se do mal que tinha resolvido fazer-lhes, não lhe fez. Aqui temos uma resposta para aquele todo mundo, ou seja, para aquele todo, para aquela toda pessoa que está no pecado, para todo aquele que vive no pecado, temos aqui uma resposta. Se você converter-se, Deus olhará para as suas obras de conversão. Se você mudar, Deus vai olhar que você mudou, Ele vai ver. Eu não sei quantos dias que você precisa para poder se converter, mas o povo de Nínive precisou apenas 40 dias. Então, do que está à espera para poder se converter? Converta-se no dia de hoje. Converta-se. Quem sabe Deus vai te perdoar. Quem sabe? É simplesmente Deus. Mas aqui temos uma resposta clara de que aquele todo que se converte será perdoado, para que Deus sempre vem o que nós fazemos. Então, eu fico por aqui. Eu espero que você possa se converter profundamente, se converter num verdadeiro sentido, porque eu sou da opinião que quem converte realmente, quem deixa de cometer um pecado, deixa mesmo, não volta a cometer o mesmo pecado. Então, se nós voltamos a fazer as mesmas coisas, é porque ainda não estamos convertidos totalmente, ainda não temos uma conversão total. Então, vamos buscar sempre a conversão, vamos clamar a Deus com muita força. Quem sabe Ele irá perdoar nossos pecados. Aquilo que Deus havia preparado, aquela maldade que Deus havia preparado, se arrependeu. Aquilo que Deus queria fazer para o povo de Nínive em 40 dias, Ele acabou não fazendo. Então existe uma coisa que Deus já falou, que eu vou destruir todo aquele que vive no pecado. Vou destruir. Mas se você se converter, Deus vai ver que você se converteu, então Ele não vai te destruir. Fico por aqui. Eu espero que você e eu também juntos possamos nos converter.